Hallo, wie geht's? Vamos aqui para mais uma super aula a respeito das Präpositionen em alemão. E hoje vamos falar sobre toda a família daquelas preposições de posição. Eu já fiz alguns vídeos a respeito, sobre o in, sobre o e sobre o auf, que são preposições mais utilizadas assim. Então, eu falo que essas preposições são da família do in. Vamos pôr aqui, ó, in, porque é a preposição mais usada dessa família. Então, é a família do in. E essas preposições são 9, tá? Guardem aí. São 9. São todas preposições de posição e usam sempre a mesma regra. Então, muitos alunos se confundem. Puxa, mas é porque vem muitos assuntos de uma vez. Então, na hora de você estudar, separe os assuntos que fica muito mais fácil de aprender. Não fica pensando, mas e aquilo, e aquela regra, e aquele outro, e aquilo, e aquilo. Daí você se confunde, se estressa e não acaba aprendendo nenhuma coisa nem outra. Então, divida os assuntos assim como a gente vem fazendo. Ok? Nós falamos sobre o in, sobre o auf e sobre o an. Falamos sobre essas três em vídeos anteriores. Se você não viu ainda, dá uma olhadinha que vale muito a pena e vai ficar mais fácil ainda você entender essa aula. Então, elas são 9, ok? E se você separar os assuntos na hora de estudar, então fica muito mais fácil. Não fica pensando, mas tem aquele outro negócio, tem aquilo. Não, pensa o seguinte, na hora que você vai aprender uma coisa, como aprender a dirigir, por exemplo, você não vai aprender todas as partes do carro de uma vez, você vai aprender por partes. E, por exemplo, quando você aprende a dirigir, você não aprende ao mesmo tempo a dirigir carro, moto, bicicleta, avião, barco, navio, trem, metrô. Você não aprende tudo de uma vez. Você separa por partes. E no aprendizado do alemão é a mesma coisa. Então nós vimos o in, o auf, o an. Tem ainda o pode ser em azul. Neben. Tem o über. O vor, o unter, o zwischen, aqui é um i, zwischen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá faltando uma, in, auf, an, neben, über, vor, unter, zwischen, assim. Hinter. Atrás. Então, são todas preposições de posição. Por exemplo, o in, como nós vimos, significa sempre dentro de algum local. É o significado principal dele, tá? O que eu vou falar é o significado principal, ou seja, atinge aí 90, 95% dos casos. Os outros 5% ocorre muito menos, então você não precisa ficar muito preocupado com ele agora, principalmente para quem está iniciando. Os 5% é para quem já está no avançado. Tá? Então, o in ele significa dentro, no ou na dentro. Por exemplo, eu estou no escritório. Im Büro. Ich bin im Büro. O auf, ele é em cima. Deixa eu pegar aqui meu livro de exemplo. Então, nós temos aqui o Buch, e tem ein Papier, tem um papel aqui. Então, o auf é em cima. Em cima, assim, encostadinho, tá? Auf. Porque o über, esse über aqui, ele é em cima, mas é longe, assim, é por cima, tá? Então, o auf é encostadinho e o über é por cima. O in seria dentro, assim, Dentro, in. O auf, então, em cima. O an é do ladinho, encostadinho, assim, do lado. An. E daí nós temos o neben, que é do lado, mas é mais distante, assim, é neben. Ok? Então, an, neben. Auf, über. Daí nós temos aqui o vor, que é na frente, e o hinter, que é atrás. Tá? O vor, na frente, hinter, atrás. Nós temos o unter, que é embaixo,
E o zwischen, que é entre, por exemplo, entre as folhas aqui, né? Eu tenho aqui, o papel está entre as folhas, entre. É o zwischen. Então, são tudo de posição. In, auf, an, neben, über, vor e assim por diante. São 9 e são de posições. Então, lembrando, quando a gente usa qualquer uma delas com o masculino e neutro, nós vamos usar, vamos fazer aqui um chavão, né? Masculino e neutro, nós vamos usar com mais dem. E feminino com der. Vamos por aqui, né? Masculino e neutro. E feminino. Existe também o plural, mas o plural é bem menos usado. Está dentro daqueles 5 ou 3%. Então vamos se concentrar no masculino e feminino, que é 95% dos casos ou mais. Tá? Então, tem algumas que podem fazer a fusão, né? Que nem o in pode juntar com o dem e vira im. O an também pode juntar com o dem e vira am. Deixa eu ver se tem mais algum. Não. Com os femininos, não dá para fazer junção com nenhum. Só com o masculino, o in e o an. Muito bem. Dito isso, como eu já fiz um vídeo para cada uma dessas 3 primeiras aqui, que são as mais utilizadas, vamos se concentrar um pouquinho mais nessas outras. Então, com qualquer uma delas, para o masculino e neutro, a gente vai usar dem. Tá? Para o feminino, der. E isso, observe, isso com aí 90% dos verbos, que são verbos sem deslocamento, sem movimento de deslocamento. Tá? Verbos com movimento de deslocamento vai entrar numa outra regrinha que a gente vai ver depois. Então, são verbos sem deslocamento, sem movimento de deslocamento. Não pode ser com o verbo ir, correr, voar, nadar, correr já foi, né? Andar de carro, dirigir. Então, esses verbos não entram nessa regra com essas preposições. Mas todos os outros verbos, mesmo que seja com movimento pequeno dentro do local, né? Como jogar, brincar, trabalhar, estudar, escrever, ler, todos os outros 90 e poucos % dos verbos vai entrar nessa regra. Então, por isso que eu estou passando mais, porque é o que mais ocorre. Ok? Então, por exemplo, ich, vamos usar o verbo sentar. Tá? Ich sitze, cadê? Estou perdido aqui nas canetas. Ich sitze neben, neben der Frau. Ó, eu estou sentado do lado da mulher. Então, neben é mais distante, assim, ó. O an é assim pertinho, né? Ao lado pertinho. E o neben, ele é mais distante, assim. Então, eu estou sentado ao lado da mulher. Não está grudado nela, né? Está do lado da mulher. Ich sitze neben der Frau. Então, ó, o feminino com der. Se fosse eu estou sentado do lado do homem, ich sitze neben dem Mann. Ok? Então, usei o neben. Mas poderia usar o for, por exemplo. Ich sitze vor, aqui a gente repete, ich sitze vor der Frau. Então, estou sentado na frente da mulher. Ou na frente do homem. Ich sitze vor dem Mann. Mesma coisa com o atrás, por exemplo. Esse aqui, o hinter. Ich sitze hinter der Frau. Eu estou sentado atrás da mulher. Ich sitze hinter der Frau. Ou do homem. Ich sitze hinter dem Mann. Pode ser do neutro também. Por exemplo, ich sitze hinter dem Mädchen. Vai ser igual ao masculino. Tá? O neutro vai ser igual ao masculino. Ok. Daí nós temos, eu falei sobre o neben, rapidinho, for e o hinter.
Podemos usar o entre, né? Eu estou sentado entre a mulher e o homem. Por exemplo, ich sitze zwischen, daí, zwischen der Frau und dem Mann. Estou sentado entre a mulher e o homem. Ich sitze zwischen, faltou o N, zwischen der Frau und dem Mann. Ok? Sehr gut. Über. Não dá para sentar acima, né? Então, por exemplo, a nuvem está acima da casa, né? Ela está bem alto acima. Então, eu posso dizer die Wolke ist über. A casa é neutro, então eu uso dem. Über dem Haus. Ó, usei über. Neutro, über dem Haus. Die Wolke ist über dem Haus. Tem ainda o embaixo, né? Podemos fazer ao contrário. Das Haus ist unter, está embaixo da nuvem. Nuvem é feminino, então eu mudo para der. Unter der Wolke. Das Haus ist unter der Wolke. Então, não importa qual preposição você vai usar, né? De acordo com o significado dela no contexto da frase. Você utilizou qualquer uma dessas, então você vai ter que usar essa regrinha aqui. Com exceção se for verbos de movimento, de deslocamento. Lembra que quando é de movimento que eu falo, sai de um ponto e vai para o outro, como o verbo andar, correr, voar, tá? Dirigir, vir, ir, né? São tudo esses verbos de movimento. Mas a maioria dos verbos é sem movimento de deslocamento. Então, cai nessa regrinha aqui, 90% deles. Depois, em uma outra aula, a gente vê essa situação. O principal é você aprender isso aqui, tá? Dê uma olhada nesses vídeos anteriores sobre o in, sobre o auf, sobre o an, que vai ajudar a esclarecer tudo. E aprenda o significado de cada uma dessas preposições, porque daí você vai saber mais fácil aplicar. É lógico, existem expressões que usam, às vezes, mas daí cada idioma tem a sua expressão idiomática. Daí a gente tem que aprender junto com a expressão. Mas o que ocorre mais, lembra, a gente tem que se focar sempre no que ocorre mais. Deixa os 5% esperando lá, depois que a gente absorver cada assunto. Combinado? Então se inscreva no canal, deixe o seu joinha e deixe o seu comentário. Tschüss!